Olá, pessoal! Obrigada por estar conosco hoje. O meu nome é Lígia Ramos e eu atuo como líder regional de engajamento para a América Latina na iniciativa Science Based Targets. E eu estou muito feliz de estar aqui com a minha colega Mila Pesta, que é gerente de engajamento para a América Latina na SBTI. E nós vamos guiá-los nessa introdução à iniciativa Science Based Targets. Você sabia que a crise climática pode causar à economia global 138 trilhões de dólares até 2070? Isso devido a eventos climáticos extremos, escassez de recursos e interrupções na cadeia de suprimentos. Como disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, estamos no momento da verdade. Amanhã é tarde demais. Hoje é o momento de nos mobilizarmos. Hoje é o momento de agirmos. Hoje é o momento de concretizarmos e reduzirmos os efeitos da mudança do clima e garantirmos um futuro habitável para todos. Se você é um líder empresarial, um profissional da sustentabilidade, ou se você está apenas curioso sobre a ação climática corporativa, esse vídeo é para você, então vamos começar. Muito bem, quais temas nós abordaremos nesse vídeo? Nós vamos começar com uma apresentação da iniciativa Science Based Targets, ou SBTI, pelas suas siglas em inglês. O que fazemos e o nosso progresso até agora. Em seguida, nós explicaremos o que são as metas baseadas na ciência e discutiremos as vantagens ou os benefícios de as empresas adotarem ações climáticas por meio da SBTI. Além disso, nós também apresentaremos o passo a passo que as empresas devem seguir para estabelecer uma meta baseada na ciência. Então, comecemos um pouco com o contexto sobre a SBTI e por que ela é importante. A iniciativa Science Based Targets foi fundada há cerca de 10 anos, quando os governos de todo o mundo assinaram o Acordo de Paris para evitar os efeitos catastróficos provocados pela mudança do clima. Os fundadores da SBTI reconheceram a necessidade de o setor privado desempenhar um papel no combate à crise climática. A SBTI nasceu, então, como uma colaboração entre o CDP, o Pacto Global da ONU, a Women Business Coalition, o World Resources Institute, ou WRI, e o WWF. E a SBTI é agora uma instituição sem fins lucrativos, com sede no Reino Unido e conta também com uma subsidiária, a SBTI Services Limited, responsável pelos nossos serviços de validação de metas. Para termos uma chance de manter um planeta habitável, de mitigar os riscos financeiros sistêmicos para a economia e para que as empresas permaneçam competitivas, o setor empresarial deve agir com urgência de acordo com os avisos claros da ciência climática. Na SBTI, nós capacitamos empresas e instituições financeiras a alcançar todos os objetivos acima por meio de ações ambiciosas. Fazemos isso definindo e ajudando-as a entender o quanto e com que rapidez devem reduzir suas emissões de gases de efeito estufa para manter o aquecimento global abaixo de níveis catastróficos e atingir as emissões líquidas zero até o ano de 2050. Muito bem, e como nós fazemos isso? Nós fazemos isso definindo e promovendo as melhores práticas para o estabelecimento de metas de redução de emissões de curto prazo e também de metas de emissões líquidas zero, de acordo com a ciência climática. Nós desenvolvemos padrões, ferramentas e orientações para que empresas e instituições financeiras definam essas metas. Para isso, temos um rigoroso processo de definição de padrões que está disponível publicamente em nosso site. Esses procedimentos garantem que o conteúdo de cada padrão seja construído por meio de uma abordagem transparente e com a participação de várias partes interessadas, e que nenhum grupo ou indivíduo tenha autoridade exclusiva para tomar decisões sobre o seu conteúdo. Finalmente, nós também avaliamos e validamos as metas de redução de emissões estabelecidas por empresas e por instituições financeiras por meio da nossa subsidiária, a SBTi Services. Bom, o nosso trabalho possibilitou um aumento na ambição climática corporativa em todo o mundo. Empresas e instituições financeiras que representam cerca de 40% da capitalização do mercado global agora têm metas baseadas na ciência validadas pela SBTI ou estão comprometidas a definir uma meta. Até o final de 2023,
mais de 4.200 empresas e instituições financeiras tinham metas validadas. Na mesma data, em 2024, o número já havia aumentado para quase 7.000. Esse progresso reflete o crescimento do compromisso do setor privado com a ação climática. E eu gostaria agora de passar a palavra para minha colega Mila, para que ela possa explorar um pouco mais sobre as metas baseadas na ciência. Obrigada, Lídia, por essa introdução à iniciativa Science Based Targets. Vejamos agora o que são as metas baseadas na ciência, quem pode estabelecê-las e por que elas devem ser estabelecidas. Em primeiro lugar, o que torna uma meta baseada na ciência? As metas são consideradas baseadas na ciência quando comprometem uma empresa a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa de acordo com o que a ciência climática mais recente considera necessário para manter o aquecimento global abaixo de níveis catastróficos. Em resumo, as metas baseadas na ciência definem o quanto e com que rapidez uma empresa deve reduzir suas emissões para atingir as metas climáticas globais. A SBTi Services verifica e valida as metas baseadas na ciência de grandes empresas, instituições financeiras e pequenas e médias empresas, em relação aos requisitos e critérios da SBTi. Ao validar suas metas, as empresas demonstram a seus clientes e investidores que suas metas de redução de emissões estão alinhadas com o que a ciência exige para evitar os piores impactos da mudança do clima. Por meio da SBTi, as empresas podem definir metas de curto prazo e metas de emissões líquidas zero, baseadas na ciência. Primeiro, vamos dar uma olhada nas metas de curto prazo. As metas de curto prazo se concentram em alcançar a redução das emissões em um prazo de 5 a 10 anos, a partir da data em que as metas são enviadas para validação. O limite da meta, ou seja, a porcentagem das emissões do inventário de uma empresa a ser incluída na meta, deve abranger 95% das emissões de escopo 1 e 2 e 67% das emissões de escopo 3, se as emissões de escopo 3 representarem mais de 40% do inventário total da empresa. As metas de curto prazo para as emissões dos escopos 1 e 2 devem, pelo menos, ser consistentes com o nível de descarbonização necessário para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius, enquanto que para as metas de escopo 3, a ambição mínima pode ser alinhada com um cenário de muito abaixo dos 2 graus Celsius. Vamos agora examinar as metas de emissões líquidas zero. A principal diferença entre as metas de curto prazo e as metas de emissões líquidas zero é que essas últimas incluem um elemento de longo prazo, ou seja, atingir as emissões líquidas zero até 2050 como ano máximo. Em 2021, lançamos o Corporate Net Zero Standard. Desde então, a SBTi validou as metas de emissões líquidas zero de mais de 1.440 empresas. Esse padrão possui 4 elementos principais. O primeiro é uma meta de curto prazo, que acabei de descrever no slide anterior. O segundo, como já mencionei, é uma meta de longo prazo, para reduzir as emissões ao nível residual até 2050 no máximo. Para a maioria das empresas, isso significa uma redução de mais de 90% em relação ao ano base. No caso das metas de longo prazo, o limite para as metas dos escopos 1 e 2 é o mesmo da meta de curto prazo, 95%, mas aumenta de 67% para 90% para todas as emissões de escopo 3. Além disso, as metas de longo prazo exigem que todos os escopos, ou seja, escopos 1, 2 e 3, estejam alinhados com a trajetória de 1,5 graus Celsius. O terceiro elemento é a neutralização das emissões residuais, o que significa que, quando uma empresa atinge sua meta de longo prazo, ela deve neutralizar as emissões residuais que não pode reduzir. A neutralização dessas emissões residuais deve acontecer por meio da remoção e do armazenamento permanente de carbono da atmosfera.
O quarto e último componente de uma meta de emissões líquidas zero é o que chamamos de mitigação além da cadeia de valor, ou BVCM por suas siglas em inglês para Beyond Value Chain Mitigation. Essas são ações ou investimentos de mitigação que ocorrem fora da cadeia de valor de uma empresa, incluindo atividades que evitem ou reduzam as emissões de gases de efeito estufa ou que removam e armazenam gases de efeito estufa da atmosfera. A mitigação além da cadeia de valor é um mecanismo que permite às empresas ir além de suas metas baseadas na ciência. As empresas podem implementar ações além da cadeia de valor de várias maneiras, inclusive por meio da compra de créditos de carbono de alta qualidade, bem como por meio de investimentos diretos, como financiamento de projetos. Devido à urgência da crise climática, a iniciativa SBTI incentiva que todas as empresas que estão trabalhando para descarbonizar suas operações e cadeias de valor a tomar medidas imediatas e consistentes para implementar ações de mitigação além de suas cadeias de valor. As empresas interessadas em adotar essas medidas podem consultar os relatórios que a SBTI publicou sobre esse tópico, que estão disponíveis na seção Recursos do nosso site. É importante ressaltar que os componentes 1, 2 e 3 são obrigatórios, enquanto o componente 4, BVCM, é recomendado. Então, por que definir uma meta baseada na ciência? De muitas maneiras, esse é o primeiro passo para tomar medidas reais e concretas para a descarbonização. A definição de uma meta demonstra o compromisso da empresa com a redução das emissões em sua cadeia de valor, enviando um sinal importante para as partes interessadas, internas e externas. Esse sinal pode unir os funcionários em torno de um objetivo comum e pode ser um indicador importante para investidores e consumidores que podem considerar os compromissos climáticos de uma empresa como um critério para investir ou fazer negócios. A redução das emissões de gases de efeito estufa também podem ajudar a evitar perdas econômicas relacionadas a interrupções na cadeia de suprimentos e danos à propriedade, além de proteger os ecossistemas vitais dos quais dependemos todos os dias para filtrar a água, purificar o ar e entre outras operações comerciais. De acordo com uma pesquisa realizada no início de 2024, descobrimos que as empresas optam por estabelecer metas baseadas na ciência por vários motivos. Ser mais resilientes e criar modelos de negócios que lhes permitam estar preparados para o futuro e se adaptar a um ambiente em rápida mudança. Melhorar a eficiência de suas operações e reduzir a dependência de recursos que deverão se tornar cada vez mais escassos e caros. Aumentar a inovação. As metas baseadas na ciência levam as empresas a desenvolver novos produtos e processos com menos emissões de carbono, o que resulta em vantagem competitiva e, em muitos casos, em lucros maiores. A reputação da marca é outro ponto importante, pois os consumidores e funcionários estão cada vez mais preocupados com o meio ambiente e com os valores sociais da empresa. As empresas também apontaram que as metas validadas pela SBTI aumentam a credibilidade e a confiança dos investidores. De acordo com uma pesquisa realizada em 2024 pela Universidade de Stanford e pelo Instituto MSCI, cerca de 60% dos principais investidores do mundo consideram que os critérios de sustentabilidade são essenciais para a tomada de decisões de investimento. Obrigada, Mila, por essa introdução abrangente às metas baseadas na ciência e aos benefícios que as empresas podem experimentar ao estabelecê-las e validá-las por meio da SBTI. Vamos dar agora uma olhada no passo a passo, nesse processo que as empresas devem seguir para definir as suas metas baseadas na ciência. A iniciativa SBTI desenvolveu duas rotas diferentes para a definição de metas baseadas na ciência, que explicaremos nos slides a seguir. Nós temos uma primeira rota que é para grandes empresas e instituições financeiras que chamamos de rota padrão. E nós temos também uma rota para pequenas e médias empresas, ou PMEs.
As empresas que atendem à definição de PME da SBTI podem usar essa rota de validação personalizada, que é mais adequada às suas operações e permite que elas estabeleçam metas com mais eficiência. Nesse vídeo, nós vamos nos concentrar apenas na rota padrão, mas nós teremos um segundo vídeo em que exploraremos a rota das PMEs. De acordo com a rota padrão, as empresas e instituições financeiras devem seguir um processo de 6 etapas para definir as suas metas baseadas na ciência. Como primeiro passo, a organização deve se registrar usando o novo portal de validação da SBTi Services, que fica disponível no site sbtiservices.com. Essa etapa de registro confirmará se a sua empresa atende aos requisitos para fazer parte da SBTI e para estabelecer metas, e, em caso afirmativo, também ajuda a empresa a definir se ela se classificará como uma PME, como uma instituição financeira ou como uma grande empresa. Uma vez registrado, você pode optar por assumir um compromisso e formalizar a intenção da sua empresa de definir uma meta baseada na ciência. Para isso, vá para a seção Compromisso do portal de validação e clique em Assumir um compromisso. Sua empresa deve, então, elaborar as suas metas de redução de emissões, seguindo os padrões, critérios e diretrizes da SBTI. Uma vez assumido o compromisso, a sua empresa tem até 24 meses para desenvolver e submeter as metas para a SBTi Services para validação, mas nós incentivamos que a sua empresa submeta essas metas o mais rápido possível. Depois de definir a meta da sua empresa, você precisará preparar os formulários de submissão de metas e enviá-los à SBTi Services para iniciar o processo de validação. Antes de seguir para a validação oficial, é realizada uma avaliação inicial dos formulários. Se essa avaliação inicial for aprovada, a data para iniciar o processo de validação será confirmada. As atualizações sobre a meta da sua empresa e sobre o processo de validação serão enviadas por e-mail e estarão disponíveis no portal de validação. Depois que a meta da sua empresa for validada, ela será publicada no site da SBTI. Geralmente, as metas são publicadas semanalmente, um mês após a validação. A meta da sua empresa deve, obrigatoriamente, ser publicada dentro de 6 meses após a validação. Caso contrário, precisará ser revalidada para garantir que esteja alinhada com a ciência climática mais recente. A sua empresa receberá um pacote de boas-vindas com orientações sobre como comunicar a sua meta. Por fim, depois que as metas forem validadas, a sua empresa deverá publicar todos os anos os seus inventários de emissões e também monitorar e publicar o seu progresso para atingir as metas. Você pode consultar o anexo B do documento Corporate Net Zero Standard para obter mais informações sobre essa etapa. Vamos dar uma olhada mais de perto em como elaborar as metas baseadas na ciência. Ao elaborar as metas de redução de emissões, é fundamental conhecer os métodos disponíveis para isso. Há 2 métodos que as empresas podem usar para definir metas para os escopos 1 e 2. O primeiro deles é o método de contração absoluta, que é conhecido na SBTI como Absolute Contraction Approach. Esse é um método que exige reduções absolutas em um montante que, no mínimo, deve ser consistente com a trajetória intersetorial ou com as trajetórias de redução absoluta fornecidas pela SBTI para setores específicos, como agricultura, cimento e aço. Por exemplo, ao se alinhar com a trajetória intersetorial, as empresas devem reduzir as suas emissões absolutas de escopo 1 e 2 em um mínimo de 4,2% ao ano entre 2020 e 2030. É importante observar que a SBTI não exige e nem espera um progresso linear, mas que as empresas devem se esforçar para atingir a taxa de redução mais ambiciosa, reduzindo as emissões o mais rápido possível dentro do prazo da sua meta. Uma meta absoluta de redução de emissões é definida em termos de uma redução geral na quantidade de gases de efeito estufa emitidos para a atmosfera no ano objetivo, em relação ao ano base.
Por exemplo, reduzir as emissões absolutas de gases de efeito estufa dos escopos 1 e 2 em 35% até 2025, tendo 2018 como ano base. Esse método é uma abordagem simples e direta para definir e monitorar o progresso em direção às metas. Há uma trajetória de redução absoluta intersetorial que pode ser usada para a maioria dos setores, bem como trajetórias de redução absoluta específicas para alguns setores, como agricultura, energia, cimento e aço. Para as metas absolutas de curto prazo dos escopos 1 e 2, que tenham um ano base posterior a 2020, um ajuste automático é aplicado pela Corporate Near-Term Tool, que é a ferramenta de estabelecimento de metas de curto prazo da SBTI. Isso é conhecido como ajuste do ano base. Esse ajuste permite que as metas com ano base em 2021 ou em um ano posterior reduzam as emissões totais pelo menos na mesma quantidade que as metas com ano base em 2020 ou em um ano anterior. As metas com esse nível de ambição estão alinhadas com uma trajetória para limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. O outro método que temos disponível é o método de descarbonização setorial, mais conhecido como Sectoral Decarbonization Approach, ou SDA, pelas suas siglas em inglês. Esse método também é conhecido como convergência de intensidade setorial ou convergência de intensidade física. É um método para estabelecer metas de intensidade física para empresas em setores com dados de atividade e intensidade física bem definidos. Essa abordagem usa orçamentos de carbono específicos do setor e projeções de volume futuro para determinar o desempenho de intensidade de emissões necessário. Uma meta de intensidade é definida por uma redução de emissões relativa a uma métrica específica de atividade comercial, como a produção da empresa. Por exemplo, toneladas de dióxido de carbono equivalente por tonelada de aço produzido. Usando esse método, todas as empresas que operam em um setor específico têm como objetivo convergir para a meta de intensidade de emissões físicas definida para o ano objetivo, ou seja, 2050 para a maioria dos setores e 2040 para os setores de energia e transporte. Isso significa que, para as metas de longo prazo, a intensidade de emissões do ano objetivo é igual à intensidade de emissões do setor em 2040 ou em 2050. No caso das metas de curto prazo, as reduções de emissões exigidas de uma empresa variam de acordo com sua intensidade inicial de emissões, o crescimento de atividade esperado e os orçamentos setoriais. O método de descarbonização setorial só é aplicável a determinados setores de alta emissão, como agricultura, transporte aéreo, cimento, instituições financeiras, transporte marítimo, energia e aço. Por outro lado, as emissões do escopo 3 representam a maior fonte de emissões para a maioria das empresas. De acordo com o relatório publicado pelo CDP, as emissões do escopo 3 são, em média, 26 vezes maiores do que as emissões diretas. Portanto, é fundamental que as empresas implementem esforços de descarbonização em larga escala em toda a sua cadeia de valor para evitar os piores impactos da crise climática e possibilitar a transformação rumo a uma economia de emissões líquidas zero. As emissões de escopo 3 também são complexas, com 15 categorias diferentes e níveis variados de disponibilidade e qualidade dos dados. Devido a essa complexidade e à natureza indireta dessas emissões, a SBTI oferece vários métodos para que as empresas estabeleçam metas e tenham flexibilidade no tratamento dessas emissões. O primeiro deles é o método de redução absoluta intersetorial, também conhecido como contração absoluta, que acabamos de discutir no slide anterior. Esse método é aplicável a metas de curto e longo prazo em todos os escopos, 1, 2 e 3. O próximo método é o método de convergência de intensidade setorial, também conhecido como método de descarbonização setorial, ou SDA, que também acabamos de abordar. Em seguida, temos o método de redução absoluta específico do setor, ou Sector Specific Absolute Reduction Method. Com esse método, as emissões absolutas são reduzidas em uma quantidade que seja, no mínimo, consistente com a trajetória absoluta disponível para cada setor.
Ele também é aplicável a metas de curto e longo prazo em todos os escopos, 1, 2 e 3, salvo indicação em contrário em qualquer guia setorial específica. Esse método está disponível para os setores de agricultura, energia, cimento e aço. Os dois métodos a seguir são para metas de intensidade e estão disponíveis apenas para as emissões de escopo 3 de qualquer setor. O primeiro deles é o método de redução da intensidade física, que exige que as empresas definam sua própria métrica de intensidade e estabeleçam metas para reduzir a intensidade das emissões físicas de acordo com a trajetória para limitar o aquecimento global a muito abaixo dos 2 graus Celsius para metas de curto prazo e 1,5 graus Celsius para metas de longo prazo. As empresas que utilizam esse método devem escolher uma medida que reflita suas atividades e esteja relacionada às emissões abrangidas pela meta. Por exemplo, o tamanho da empresa, os insumos de produção, a produção ou o nível de serviço. O outro método de intensidade disponível para as metas de escopo 3 é o método de redução da intensidade econômica. As empresas podem usar esse método para reduzir a intensidade das emissões econômicas, por exemplo, toneladas de dióxido de carbono por unidade de valor agregado, em um valor que seja, no mínimo, consistente com a limitação do aquecimento global a muito abaixo dos 2 graus Celsius para metas de curto prazo e 1,5 graus Celsius para metas de longo prazo. Por fim, nosso último método disponível para metas de escopo 3 é o método de engajamento de fornecedores. Com esse tipo de meta, a empresa se compromete a incentivar uma parte específica de seus fornecedores ou clientes a estabelecer metas baseadas na ciência. Esse método só está disponível para metas de curto prazo. A SBTI publicou um guia sobre as metas de engajamento de fornecedores para aqueles que desejam saber mais. Ele está disponível na seção de recursos no nosso site e se chama Supplier Engagement Guidance. A ação climática deve ser acelerada em todo o mundo, especialmente nos setores de alta emissão. Dessa forma, a iniciativa SBTI prioriza esses setores ao desenvolver orientações setoriais específicas. Aqui você pode ter uma visão geral do status atual das diretrizes setoriais específicas. Algumas estão ativas e operacionais, como os critérios para edificações, outras ainda estão em desenvolvimento, como a de produtos químicos, e outras estão sendo atualizadas, como a de transporte terrestre. Se o setor da sua empresa não constar nessa lista, ou se o projeto setorial específico para esse setor ainda não tiver sido finalizado, a sua empresa pode, ainda assim, estabelecer metas, e para isso deve utilizar as metodologias e os recursos intersetoriais da SBTI. Recomendamos que as empresas se familiarizem com os recursos intersetoriais da SBTI, incluindo o SBTI Getting Started Guide. Analisem os requisitos e critérios para a definição de metas de curto prazo no documento SBTI Near Term Criteria e se familiarizem com os critérios para metas de emissões líquidas zero disponíveis no SBTI Corporate Net Zero Standard. Para obter uma visão geral do processo de validação de metas, as empresas devem revisar o SBTI Services Procedure for Validation of Targets e usar a Corporate Near Term Tool e a Corporate Net Zero Tool para começar a elaborar as suas metas. As empresas também devem usar o documento Criteria Assessment Indicators, da SBTI Services, que fornece pontos de controle verificáveis para as informações que as empresas devem enviar durante o processo de validação de metas conduzido pela SBTI Services, e garantir que as metas baseadas na ciência estejam alinhadas com os critérios da SBTI, com a orientação setorial específica relevante, se aplicável, e com o padrão de contabilidade corporativa do protocolo GHG. Para além destes recursos, a iniciativa SBTI oferece padrões, ferramentas e orientações adicionais para ajudar as empresas a elaborar metas de redução de emissões de gases de efeito estufa alinhadas com os critérios da SBTI. Para acessar esses recursos, visite a página Resources Library ou Biblioteca de Recursos no nosso site.
Para acessar uma vasta gama de recursos para apoiá-lo no processo de validação de metas e para navegar no portal de validação, visite a página da SBTi Services, que é sbtiservices.com. Depois de ter feito o seu registro no portal de validação e elaborado a sua meta baseada na ciência, a próxima etapa é iniciar o processo de validação. Para isso, prepare os formulários de submissão de metas e envie-os a SBTi Services por meio do portal de validação, incluindo os detalhes adicionais necessários para a criação do contrato de prestação de serviços e a emissão da fatura de pagamento. Quando a SBTi Services recebe um formulário de submissão de meta, ele passa por uma avaliação inicial para verificar se está completo. Se a sua empresa não for aprovada nessa verificação inicial, você receberá um e-mail indicando os motivos da não conformidade e as recomendações para a resubmissão. As empresas podem fazer as alterações recomendadas e imediatamente submeter novamente o formulário SBTi Services para reiniciar o processo. Se sua empresa for aprovada nessa primeira verificação, será enviada a confirmação do contrato e a data de início do processo de validação. Quando o processo de validação começar, o formulário de submissão de metas da sua empresa e as evidências fornecidas serão revisados em relação aos indicadores de avaliação dos critérios SBTi Services, mais conhecidos como SBTi Services Criteria Assessment Indicators, para avaliar se as metas atendem aos padrões SBTi, sob os quais a empresa está submetendo suas metas para validação. Após a conclusão do processo de validação, um relatório de validação de metas e uma carta de decisão serão enviados a você dentro de 30 a 60 dias úteis, a partir da data de início da validação, dependendo do serviço da validação escolhido, e desde que a empresa responda a consultas para obter mais informações ou esclarecimentos enviados pela equipe de validação de metas dentro de 2 dias úteis. Para obter mais informações, consulte o documento SBTi Services Target Validation Service Offerings. Durante todo o processo, as empresas receberão atualizações sobre suas metas e o processo de validação por e-mail, bem como no portal de validação de serviços da SBTi. Com isso, passo a palavra novamente à Lígia para as observações finais. Muito obrigada, Mila. O nosso futuro depende da ação climática. Liderar o esforço global para enfrentar a crise climática, atrair novos investimentos e criar novas oportunidades. Junte as empresas que estão agindo e vamos construir juntos um futuro sustentável e resiliente com emissões líquidas zero. Se você tiver alguma dúvida sobre como elaborar uma meta baseada na ciência, ou se quiser saber mais sobre a SBTi, visite a nossa seção de perguntas frequentes do nosso site, que se chama FAQ. Você também, ou fax em português. Você também pode explorar o nosso canal do YouTube, em que encontrará uma variedade de vídeos para ajudá-lo a estabelecer suas metas. Se você precisar de mais ajuda, entre em contato conosco por meio do e-mail info@sciencebasedtargets.org e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro das nossas últimas notícias. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e espero encontrar vocês em breve. Um abraço.